do Senhor Jesus Cristo, de Yeshua, Shalom, paz de Deus, graça e paz, e as demais saudações cristãs a todos os nossos caríssimos inscritos. Agradeço a vocês por estarem junto conosco. A intenção não é de atacar ninguém, com todo respeito e educação a cada crença. Porém, quero já deixar claro que a gente ter uma educação não quer dizer que nós estamos adorando a qualquer coisa ou qualquer crença, porque nós somos livres e eu particularmente creio no meu único Deus, que é o Senhor dos Exércitos, que é Adonai, que eu reconheço como Deus, que é o Eterno, o Deus que criou o céu e a terra e que enviou ao mundo o seu unigênito Filho, Jesus Cristo, conhecido no hebraico como Yeshua HaMashiach ou também Yahoshua. Certo, irmãos? Tem muitos que chamam de Yahoshua, tudo bem. O importante é eu saber que eu reconheço este como meu Senhor, meu Deus, né? E sei que, mesmo que eu não soubesse, como Abraão também não sabia quem era o Deus que falava com ele, nem não sabia quem era, mas Deus falou com ele e ele foi, porque ele sentiu que era Deus. Então eu sinto no meu coração de adorar este Deus que é o Eterno. E ponto final. Quem quiser gostar, gostou. Quem não quiser, que não goste. E eu vou falar aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, que para mim, para minha pessoa, e eu creio que para muitos, é a palavra de Deus, porque as letras que estão escritas aqui, embora estejam em português, elas saíram do aramaico, da antiga aliança, do aramaico, do hebraico, né? E até mesmo já o primeiro livro, se nós formos ler o primeiro livro das Sagradas Letras da Bíblia, nós vamos ver que nós chamamos de Gênesis, mas a palavra é Bereshit. O que quer dizer Bereshit? Bereshit quer dizer Bere é dias, Shit é 6. 6 dias. Em quantos dias Deus criou o céu e a terra? Em 6. Porém, nós não podemos também definir que foi 6 dias da nossa mentalidade humana, porque nós vivemos uma vida temporal. E Deus, ele, antes de criar as coisas para nós, porque nós não existíamos, o tempo de Deus para ele não existe. Ele está ele é atemporal, quer dizer, não existe tempo para Deus. Deus está num patamar muito que nós não conseguimos compreender. Ele é Deus, não há uma razão, não há uma lógica de eu dizer, não, Deus nasceu tal dia e vai. Não tem isso, Deus é atemporal. O que quer dizer atemporal? Vamos dizer assim, algo que você não tem como você dizer os dias, as horas, os minutos. Porém, você vai encontrar também na eternidade ciclos. É interessante, não é? Embora não vai ter morte, mas vai ter ciclos. Como ciclos, irmão? Você pega lá em Apocalipse, você vai ver. E no meio da cidade da Nova Jerusalém, eu vi uma árvore que dá os seus frutos de mês em mês, que são para a saúde das nações. Ora, mas não é eterno? Como é que vai dar fruto de mês em mês? Analisa. É um outro tipo de entendimento, de marcação. Não é como nós, é uma coisa eterna, é outra coisa, diferente, irmãos. É num âmbito espiritual que fala esse ciclo, não é igual ao ciclo temporal. O que é ciclo temporal? Só para mim, antes de ler aqui. Ciclo temporal, ele começou, princípio, que nós podemos hoje dizer que é o passado, porque para nós já passou faz tempo, princípio, né? Está entendendo? Princípio e o fim que nós não conhecemos, que é o futuro, né? Mas para Deus não tem nem princípio nem futuro, porque para ele é tudo passado, ele já conhece tudo. Ele sabe tudo antes que aconteça, enfim, ele conhece tudo. Ele é Deus. Por isso que Bereshit quer dizer dias, Bereshit quer dizer, acabei de falar, vamos ver se você lembra. Shit, 6. 6 dias. Em quantos dias Deus fez o mundo?
em 6 dias. E no 7º, ele descansou. Ué, e onde que eu vou saber do céu? Agora, vamos lá, no alfabeto hebraico. Você pega no Salmo 119, aí você vai encontrar assim, a primeira letra do alfabeto hebraico é Aleph. Aleph. Né? Está escrito no Salmo 119, em cima, Aleph. O que corresponde esse Aleph? Não corresponde nada. Ele é algo que nós não podemos definir, uma letra que nós vamos definir. Ele seria um número. Vamos dizer. Podemos dizer que ele seja o 1, ou o primeiro. E o Tav é o último. Aí quando nós vamos ler aqui, nesse capítulo que eu vou ler aqui agora, em 1 de João, não é? Eu não vou me aprofundar nisso, irmãos, é muito difícil, porque aí vai complicar na cabeça de muita gente, e eu não sou nenhum professor, e aí o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou tentar só dentro da nossa Bíblia, não entrando no termo hebraico da questão, porque senão tem outros vídeos, se vocês procurarem aí, vocês vão achar, explica, mas vai dar mais de 1 hora de vídeo, eu sei que vocês, o meu público talvez não queira ouvir. Se vocês quiserem, vocês colocam aí, eu faço um vídeo completo. Só que daí eu vou só falar sobre isso e vai demorar, tá? Eu vou aqui, eu quero abranger a parte da federação com isso daqui. Por isso que Deus está me trazendo isso aqui. E vocês vão ver como que eu vou conseguir abranger. Deus vai me dar uma luz para isso daí. É Deus, não sou eu não, tá? Então, Bereshit. Ora, então quer dizer que começa no princípio, ou melhor, da Bíblia, na nossa Bíblia fala no princípio, mas na hebraico fala Bereshit. Bereshit. Dias 6. 6, né? Ele traz para frente que lê. 6 dias. Deus criou o mundo em 6 dias. No princípio, Deus criou o mundo em 6 dias. 6 dias. Mas não fala primeiro dia. Não fala segundo dia. Fala de dia 1. Dia 2. Não é? No hebraico. Por quê? É um mistério. Eu não vou ficar me aprofundando aqui, senão eu estou vendo que o vídeo já vai longe. É gostoso. Se eu entrar aqui, eu não saio mais, ele vai ficar onde eu quero entrar, eu não vou entrar. Isso aí é bom para deixar para outro dia. Então, a palavra do alfabeto hebraico, a primeira letra é Aleph. Aleph, ela não tem sentido. Então começa o Bereshit com o Bet. Bet quer dizer também mundo. E quer dizer também casa. Entendeu? Mais ou menos assim. Irmão, sinceramente, tem coisa que a gente não lembra, mas casa, certeza. Então Deus criou a nossa casa, Deus criou o nosso mundo, tá? Onde nós vivemos hoje. Disse Deus, haja luz. Mas que luz era essa? Então vamos lá ler em João, para vocês entenderem agora. 1 de João, capítulo 1 de João, vamos ler. No princípio era o verbo, era o Aleph. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Paramos aqui. E disse Deus, haja luz. Vamos voltar lá agora. Mas que luz? Era o sol? Não. Sol Deus fez o terceiro, no 4º dia, salvo erro. Tem que ler lá em Gênesis. Ele fez o sol, fez a lua, enfim. Fez os luminares, o terceiro ou 4º dia. Não me recordo agora, porque isso é fácil. Basta você pegar a sua Bíblia. Tem coisa que tem que deixar assim. Eu poderia abrir agora e já dizer o dia certinho. É fácil para mim. Estou com a Bíblia aqui, ó, é simples. Mas eu não vou fazer. Por quê? Porque eu quero incentivar você também a pegar a sua Bíblia. Não fazer como os seus líderes aí da sua igreja, que não quer que você estude a Bíblia. Isso aí é uma ignorância muito grande. Você tem que perder esse negócio aí, porque senão você vai ficar sem conhecimento também. E o conhecimento é importante. Deus se agrada das coisas de Deus. Quer conhecer tanta coisa material e das coisas de Deus não pode por quê?
E Deus dá a luz a cada um e a medida a cada um conforme Ele quer, porque Ele é Deus, Ele que é o dominador, Ele que é o eterno, Ele que é o único Deus, o eterno, né? Então, irmãos, Bet quer dizer casa. Se nós estivermos mundo, também pode significar ocultar de nós a luz, né? Bet, a casa, né? Mas foi oculto para nós a luz. Por que foi oculto? Porque essa luz foi oculta de nós por um determinado período, veja bem, temporal. Porque Deus, Ele vivia, Ele já existia, Ele era, como sempre foi, sempre será. Certo, irmãos? Ele será o que Ele sempre será, né? E Ele era a luz. Ora, Ele era a luz, mas quem estava com Ele? O Verbo. Quem era o Verbo? A palavra. E o que está escrito aqui? Nele estava a vida. E a vida o que era? Era a luz dos homens. Então quando Deus disse haja luz, Ele criou o que, irmão? Não era uma luz, era espiritual, claro que é espiritual. Mas vamos falar em termos de criação, não em termos de espiritualidade agora. Vamos falar em termos de matéria. Ele criou uma energia para criar o que foi criado. Ele criou uma energia. Qual foi a energia que ele criou, irmão? Ele criou, por exemplo, vamos começar lá no átomo. O que é um átomo? Tem os prótons, os nêutrons e os elétrons. São três coisas. Existem microátomos, né? São três. Eu não sou cientista, mas eu sei que são três. A água, quantos átomos de hidrogênio tem? 2. De oxigênio, 1. Ao todo dá quantos? Dá 3 também. 3 átomos, mesma coisa. Quantas pessoas, quantas substâncias, não pessoas, quantas substâncias existem em nós? Existe a substância terra, pó, somos a carne, né? Mas existe a substância espírito. E Deus criou o homem e soprou nas suas narinas. Criou o homem um boneco de barro e soprou nas suas narinas, dando-lhe vida. E a alma vivente. Então veja bem, carne, espírito e alma. Que trabalha aonde? Dentro do seu psíquico. Quando a sua alma chora, é porque o seu espírito está pendendo para o lado do mal. Para romper a unidade com Deus. O pecado é algo que separa o homem de Deus. Eu estou tentando ser bem simples aqui, irmãos. Eu não vou entrar no hebraico, porque senão vai complicar e eu mesmo vou ter que estudar tudo de novo, porque é difícil, irmão, tá? Veja bem, o pecado se manifestou, estou olhando aqui porque eu não quero passar muito esse vídeo, se manifestou no homem, rompeu o homem, quebrou. Porque toda vez que quebra e inicia alguma coisa, se cria uma coisa temporal. Porque, veja bem, Deus quebrou o atemporal divino, ele continua sendo atemporal, para criar alguma coisa, não sei se você está entendendo. E ali então ele principiou a criação de algo que não existia. Está dando para entender mais ou menos assim? Ele criou algo que não existia, então ali houve um princípio. Não que ele começou ali junto, ele já existia, para ele não tinha tempo, ele não tem como medir o tempo de Deus, ele não existia nada, não existia universo, ele é maior do que o universo. Deus é inexplicável, o poder dele é maravilhoso, a palavra de Deus é magnífica, irmãos. Por isso que nós não podemos dizer que ela contém, porque cada letra que nós temos aqui em português, irmão, ela foi traduzida, ela foi tirada do hebraico. Às vezes, irmãos, é claro que não existem palavras portuguesas para substituir, às vezes, algumas palavras hebraicas. Então tem que se fazer uma adaptação de texto. Porém, irmãos, nós concluímos que o que está lá dentro do
do aramaico, do hebraico, está no nosso livro de Gênesis, no Bereshit, nosso Bereshit, que nós acreditamos, irmãos. Eu tenho Bereshit traduzido em português, e eu vou pegar o Bereshit em português e coloco do lado do Gênesis, é a mesma coisa, irmão. Está entendendo? E se eu falo que aquilo ali tem coisa que não é de Deus, como é que eu estou indo contra o Espírito de Deus? Pelo amor de Deus, irmão. Eu prefiro falar que aquele homem que está lá em cima de um púlpito falando um monte de coisa lá que não tem nada a ver, que ele pode estar falando coisa errada. Eu posso errar. Mas a palavra de Deus não erra, ela é inerrante. O que está escrito na Torá, na lei, o que está escrito nos profetas, o que está escrito na nova aliança, eu acredito puramente, desde o começo da primeira página até o final em Apocalipse. Não vou dizer que não precisa mais aquilo, não precisa mais aquilo outro, não. Tem coisas que já cumpriram. Que aquilo não se... nós estamos em uma vida temporal, irmãos, que tem limites, tem tempo, é um ciclo. Tem um ciclo de vida. Então, quer dizer, começa, termina. Para Deus não. Para Deus não tem esse negócio. Ele é, sempre foi, sempre será e sempre vai ser e não vai acabar nunca. Então não tem como você entrar numa área que a sua mente humana não alcança. Então é melhor a gente parar por aqui, senão a pessoa entra em parafuso, você está entendendo? Então Deus, ele é. Por isso que a palavra Bereshit quer dizer Shit, quer dizer 6. Bere quer dizer dias, 6 dias. Bereshit, Deus criou o mundo em 6 dias. Mas a primeira letra é Aleph. Por que não pões o Aleph, que é a primeira letra, e ela não é reconhecida por letra nenhuma dentro do alfabeto hebraico? Inclusive, quando você vai ler um texto em hebraico, se tiver um Aleph na frente, tem pessoas que nem lê o Aleph. Ah, mas então por que tem um Aleph? Porque ele é antes do princípio. Ele é o próprio, aquela letra significa o próprio Deus. Significa o número 1. Ele é 1. Por isso que existe uma música até hebraica que fala Adonai Ehad. Ehad, eu não sei pronunciar direito. Quer dizer, Adonai Ehad. Adonai é 1. 1 é Adonai. Quer dizer, o Senhor é 1. 1 é o Senhor. Então, no princípio, antes que houvesse tudo, quando começou, quando já deu o primeiro toque, ele já estava com Deus. Quer dizer, ele era o próprio Deus. Por isso, o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Se ele era Deus, Jesus Cristo, o Yeshua, era Deus, irmão. Tem gente que divide tudo, acha que tem 2 deuses, tem um Deus que é filho, tem um Deus que é pai. Não é nada disso. O Deus é um só. Só que ele tem um filho que ele enviou nesta terra. Isso é difícil de compreender, porque a pessoa tem que entender o seguinte, irmão. Eu não falei que tem 3? Espírito, corpo e alma? Deus também. Ele tem o filho dele, nele, que é ele próprio, e tem o espírito dele, mas ele é um só. Você não é um só? Ou você está dividido em 3? Eu estou aqui do meu lado está a minha alma, eu converso com ela, e do outro lado está o meu espírito? Não. Tem 3 Raul aqui? Tem um só. Mas aqui dentro da minha personalidade, da minha espiritualidade, tem um espírito que se Deus tirar eu morro. E tem uma alma que se Deus tirar ela vai ter que sair e vai ter que ir para um lugar aguardar o dia do juízo. O dia do arrebatamento, o dia do descanso, o dia da volta de Yeshua, de Cristo. Está entendendo, irmão? E essa luz foi oculta a nós, por causa que houve uma ruptura. Quando Deus criou o homem, irmãos, ele não tinha essa ruptura. Ele não entrou na temporalidade, quer dizer, no tempo, no círculo do tempo, porque ele não tinha, ele era eterno, ele nasceu igual, Deus criou ele do princípio, mas colocou ele no jardim para ele ser igual a Deus, semelhante. Isso fez o quê? O pecado que rompeu. Quando o pecado rompeu essa unidade com Deus, irmão, o que aconteceu? O homem entrou na temporalidade. Ele passou de ser atemporal e passou a ser temporal, quer dizer, ele passou a ter limite. Ele passou a ter contagem de dias. Ele passou a ter o tempo de nascer, o tempo de crescer e o tempo de morrer. Por isso que está escrito em 3 de Eclesiastes, há um tempo determinado para todas as coisas. Está entendendo? E esta luz que Deus falou aqui,
Foi a energia que criou tudo, foi o Espírito de Deus, foi a própria força do Espírito de Deus, a luz de Cristo, a luz de Deus que criou os átomos, criou os elétrons, criou tudo que você possa imaginar no universo, estrelas, e tudo foi Deus que criou. Está entendendo? Isso aqui falando em sentido científico. Porque Deus, ele criou a ciência, não adianta. Agora, se a ciência estiver em desacordo com aquilo que está escrito, é mentira. Por isso que a ciência animal e diabólica é a ciência formada pelo homem, quando ele cria aquilo que não existe, querendo ser maior do que Deus. Ele forma aquilo que ele acha que é superior, ele se acha superior porque ele estudou, aí ele cria uma coisa lá imitando, mas sendo que aquilo ali, para Deus, ó, agora está aí com a inteligência artificial, mas o que adianta? Ele fez aquilo ali e Deus já... E aquilo ali não é para Deus, não é nada. Entendeu? Porque Deus já conhece tudo. Tem coisa que nem inteligência nenhuma não conhece, irmão. E Deus conhece. Você conhece o teu futuro? Eu não conheço, mas Deus conhece. Você está entendendo? Então, nós temos que estar unidos nessa luz que é Cristo. Porque ela veio... Todos aqueles que a receberam, que receberam essa luz, essa força, esse Jesus Cristo, esse Yeshua, que morreu na cruz. Não estou falando que ele era energia. Agora estou falando espiritualmente da pessoa do Filho de Deus. Presta atenção. Ele nasceu do ventre de uma virgem, pelo Espírito de Deus, sem contato físico humano carnal. Morreu como homem, porque nasceu num corpo de carne. Ressuscitou e venceu a morte. O seu sangue foi então derramado no madeiro para fazer o quê? Dar a nós o quê? A forma de nós se aproximarmos de Deus. A expiação, o sangue da expiação pelo nosso pecado. Ele foi e é o Cordeiro de Deus. Morreu como um cordeiro, não abrindo a sua boca, mas ressuscitou como um leão. Como leão da tribo de Judá. Glória ao nome do Senhor. E agora eu vou entrar num assunto aqui que muitos não vão gostar. Então, ele fez tudo isso. Você agora conhece a luz, porque você chegou ao conhecimento da palavra de Deus. Se você desligar da unidade de Cristo, você passa novamente a estar ligado com o pecado. Se você ligar com o pecado, sem Cristo, você está se distanciando de Deus. Se você não tem Jesus, Yeshua, você se distancia do eterno. Se você se distancia do eterno, você não tem direito mais na vida atemporal, se você deixar Jesus Cristo. Quer dizer, você não tem direito mais à eternidade. Deixando Jesus Cristo e adorando outro Deus, ou se prostrando diante de uma instituição, de uma federação, ou de uma unidade, de uma entidade satânica, diabólica, que quer desunir o homem de Deus, condicionar a mente humana ao anticristo, você automaticamente perde a vida atemporal, quer dizer, a vida eterna. Você perde a eternidade, você perde o direito da vida espiritual com Deus no reino eterno. Porque você deixa Cristo e vai se unir com Satanás. Quando você faz isso, você perde Cristo. Então, quando fala em apostasia, muita gente fala assim, aquele irmão apostatou da fé porque saiu da igreja. Irmão, sair da igreja é sair de Cristo. Não é sair de uma instituição. Sair de uma instituição não vai te condenar a tua alma. O que condena a tua alma é você sair de Yeshua, de Cristo, ou de Yahoshua, como você chama. Você saindo de Jesus Cristo, de Yeshua, você sai de Deus, você sai da unidade, você sai da cabeça, você sai do corpo. A igreja também significa separado. Separado da onde? Do mundo, do pecado. Se você se une,
faz um ecumenismo com aquilo que não é de Deus, você está se unindo com Satanás. Você se unindo com Satanás, ou você vai agradar a Deus, ou você vai agradar Satanás. Então Deus não tem divisão com ele. O corpo da igreja tem que estar unido. Então aqueles irmãos saíram desunidos. Não tem nada a ver, irmão. A igreja que eu estou falando aqui é você, sou eu, o corpo. Você pode estar aí no Brasil, no Japão, onde for. Se você é a igreja de Cristo, eu faço parte de você e você faz parte de mim. Nós somos um só. Pai, eu quero que tu os abençoe, 17 de João, para que eu e tu sejamos um. Ou melhor, para que, assim como nós somos um, senão sempre você vai encontrar isso. Não tem três deuses, irmão. É um Deus só. Está entendendo? Eu não sou unicista, presta atenção. Eu creio que tem o Espírito Santo, eu creio que tem o Filho. Presta atenção, irmão. Eu estou falando de uma forma muito simples, eu não estou aqui complicando as coisas. Você tem que estar ligado no Deus de Israel, no único Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é o único. Não é uma trindade que está escrito na Bíblia, trindade, não. É triuno, é um só. Pode até falar trindade, não é pecado isso aí, é porque essa palavra não está na Bíblia, mas é uma trindade, só que ele é um só. Não tem divisão, não tem. Tem o Deus Pai, tem o Deus Filho. Isso aí está errado falar isso. Tem o Deus Espírito Santo. Não, tem um Deus só. Mas ele é o Filho. Quem me vê a mim, vê o Pai. E ele é o Espírito Santo. Eu vou para o Pai, mas enviarei o meu Espírito Consolador para que vos console. Veja no batismo. Quando João batizou ele. Primeiro uma voz. A voz de quem? Do Pai. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. A ele escutai. De quem era a voz? Do Pai. De repente o que acontece? Desce o Espírito Santo sobre ele em forma corpórea, para todo mundo ver. Em forma do quê? De uma pomba. Quem que desceu sobre ele? O Espírito Santo. E quem que estava sendo batizado? O Filho. A voz do Pai, o pombo que simbolizou naquele momento o Espírito Santo, e o Filho que estava dentro d'água. 3. 2 hidrogênio, 1 oxigênio. 3. Átomo. Tudo no planeta Terra é feito com átomo. Tudo que você pensar. Tudo. Não existe nada terreno, nada que não tenha o átomo. Tudo é o átomo. Entendeu, meu caríssimo? Então, isso é a luz, é a energia que Deus falou, que Ele criou. Isso falando da criação. Agora falando da luz espiritual, é Cristo que veio para iluminar aqueles que estavam nas trevas, estavam em bed. Porque Aleph quer dizer o primeiro, um analfabeto de novo. Tav quer dizer o último, em hebraico. Em português, vamos falar em português, qual é a última letra de português? A primeira seria o A. Só que para nós aqui tem um valor, claro, né? Na letra hebraica não. A última seria o Z, né? O A e o Z. Mas falando em grego, alfa, eu sou o alfa e o ômega. Falando em hebraico, aí é mais perfeito. Aí tá a perfeição mesmo, tá, irmão? Porque o Aleph não é letra. Lá, Aleph é um número. É um. Adonai é um. Ele estava na atemporalidade. Ele existia dentro de um espaço que não tinha tempo. Que não se contava tempo. Ele sempre existiu. Ele sempre existirá. E para ele tudo já é passado. Porque ele conhece o passado, o presente e o futuro. Para ele não existe isso daí. Ele precisou quebrar a atemporalidade para criar a temporalidade, que é um ciclo de vida humana. Então, na eternidade, no paraíso, ou melhor, no paraíso, na Nova Jerusalém Celestial, vai ter um ciclo, mas não vai ser igual, vai ser um ciclo espiritual. Mas como é que o irmão prova isso? Eu provo, sabe como? Se você pegar em Apocalipse 22, você vai ver que no centro da cidade, na praça da cidade, uma árvore que se chama Árvore da Vida, que dá os seus frutos de mês em mês, né? E na estação própria. Estação tem que ter um tempo. Mês em mês é tempo.
mas só que não vai ter marcação. É uma coisa espiritual que não dá pra gente explicar, entendeu, irmão? Mas isso estará na vida atemporal, quer dizer, na vida eterna. Que coisa linda, irmão. Então você falar que a palavra, que aqui está escrito aqui, contém, você está... Oh, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, irmão. Você está cometendo um erro super grave. Eu não vou entrar em hebraico aqui, porque é muito... eu poderia falar de Alan, eu poderia falar de outras coisas espirituais, eu poderia falar da ocultação da luz que Deus permitiu que fosse oculta por causa do pecado mesmo, e depois o homem teve que clamar, teve que buscar, mas chegou o momento que ela se manifestou aos homens. E tanto é, irmão, que quando ela se manifestou, a primeira coisa que apareceu no céu foi uma estrela brilhante, né, que simbolizava já a luz que veio ao mundo para iluminar o homem que estava em treva. E tem denominações hoje, que se dizem cristãs, que estão querendo entrar num ecumenismo, quer dizer, desunindo do que está escrito, porque Deus não aprova isso, tá, irmão? Isso é coisa diabólica, satânica, para se unir com umas instituições que creem em outro Deus, ou que acreditam em outras coisas. Irmão, nós não vamos ser, como é que eu posso dizer, contraditórios. Não, a palavra não é contraditório, meu Deus do céu, é outra coisa. Nós não vamos ter nenhum tipo de contenda com as outras crenças. Eu não me lembro mais como é que se fala essa palavra. Eles que creem no que eles quiserem. Mas não vem querer que nós se unimos a nosso Senhor Jesus, irmão, venha ter esse pluralismo com eles. Nós não podemos, irmão, senão nós estamos se desunindo de Deus. Se eu pegar e falar assim, não, o Deus teu, eu creio num Deus, você crê no outro, mas no final vai dar tudo certo, que é tudo igual. Isso aí é errado, não dá igual, irmão. Isso é mentira. Se ele crê no Deus fulano de tal dele lá, irmão, problema dele. Não é intolerância religiosa, eu não tenho intolerância. Eu não creio, se ele quiser crer, ele creia. Paulo não teve intolerância religiosa, ele pregou na frente do templo da deusa Diana. Mas nem ligou, para ele aquela deusa Diana não significava nada. Para ele a sua crença, para mim, não significa nada. Assim como eu vi um vídeo de uma pessoa de uma outra crença que falou na cara assim, ó, que a sua crença para mim não vale nada, e começou a falar coisa besteira, mas ele ninguém processa. Agora, se eu ficar falando aqui, daqui a pouco tem um monte de gente querendo me processar. Porque eu estou falando de Jesus Cristo, porque eu estou falando de Yeshua, e você quer saber, você quer unir, você se una. Mas só que fique sabendo desde já, aqueles que são de Cristo não vão ficar junto com você aí, nessa unidade maligna, diabólica. Você quer unir o corpo de uma santidade com uma meretriz. E o Senhor não vai deixar que aqueles que são dele aceitem isso. Eles vão sair mesmo, vai sair aqueles que são de Deus. E o Senhor me faz entender assim, sai da Babilônia, povo meu. Você não precisa de templo de pedra para servir o Senhor Jesus, para servir Yeshua. Você já tem Yeshua com você. Você já tem Jesus Cristo com você. Reúne na sua casa. Você que tem o dom de Deus, você que tem o dom de pregar, você que tem o dom de falar de Jesus Cristo. Fala na sua casa, fala na rua, fala onde você puder. Arruma uma garagem, vai falar dentro da garagem, mas não deixa o diabo te enganar por causa de uma grandiosidade de templo que vai ficar aí para queimar no fogo quando esse mundo se enrolar como uma folha de jornal. E fique sabendo que isso não está longe. O anticristo vai querer criar um corpo também, um corpo de pecado, um corpo de inclusão, mas que vai aceitar tudo. Essa aí é a igreja que ele quer criar. Ele quer criar uma igreja, irmão, uma religião única, que aceita tudo, mas que aceita e que não transforma. Porque Jesus Cristo também aceitava. Só que ele aceitava, mas quando chegava lá, ele transformava. Ele foi lá na mulher adúltera e falou, vai e não peques mais. Ele sentou na mesa dos beberrões lá e dos que estavam... Ele chegou lá, o que será que ele fez? Deixou todo mundo bêbado? Não, ele pregou o evangelho lá. Eu tenho certeza que muitos creram nele. Você está entendendo? Agora você está querendo incluir a tua denominação num lugar, ensinar o teu povo, como eu já vi aí numa pregação, que é tudo a mesma coisa. Pelo amor de Deus, você fala para a igreja que não, que nós não estamos, é só isso, é só uma questão de nós termos tolerância e não sei o quê. Ah, irmão, pelo amor de Deus, o diabo fica essa falinha mansa aí, que para mim não engana não, irmão. Só vai enganar aqueles que são aí, ó,
cauterizados pela tua imundícia da tua imaginação, tá bom? Jesus Cristo não se une com o pecado, ou você gostando ou não, eu vou pregar. O Senhor Jesus é santo, o Deus de Israel não aceita nenhum outro Deus, ele tem ciúme, tá? Ele é ciumento, ele não quer que a igreja dele se prostre diante de Satanás. Então se você está querendo levar a igreja para o caminho do inferno, que vá você sozinho e deixa a igreja de Cristo em paz, tá bom? Porque você não entendeu nada. Vai deixar o povo ler a Bíblia, irmão, pelo amor de Deus. Ah, mas está brabo. Não estou brabo não, estou pregando com ousadia. Se você crê, creu. Se você não crê, problema seu. Põe o que você quiser aí no comentário. Não vou mais nem reclamar, porque agora a coisa vai mudar. Eu vou pregar o que Deus mandar. E você, pregador, que anda pregando aí que se sair da tua igreja vai para o inferno, que se deixar aí, se deixou a graça, você é um mentiroso, um falsário, um falso profeta. Porque Jesus Cristo que é o caminho, não é a sua igreja. Jesus Cristo que é a verdade, não é a sua igreja. Jesus Cristo que é a vida, não é a sua igreja. A sua igreja, se continuar assim, você vai levar os outros para o inferno e você vai ser culpado. Você tem que pregar Jesus Cristo. Para com essas coisas de ficar profetizando mentira, seu falso profeta. Filho de Satanás, fica enganando o povo de Deus, fica dizendo que amanhã Deus vai te dar um carro, que se você der tanto, você vai ganhar tanto. Isso é para qualquer denominação, é para CCB, é para qualquer uma, porque eu estou falando a verdade. Tem muitos aí, irmão, que ficam pregando mentira, porque se você der tanto de dízimo, você vai ganhar isso. Se você der o teu dinheiro para isso, Deus vai fazer aquilo com você. Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Ele fez tudo isso aqui com uma palavra só. E Ele fala para você, seu mentiroso, para com isso. Eis que o Senhor Jesus vem vindo aí e vai pedir conta de um por um. E se eu tiver que pagar alguma coisa, isso é entre eu e Deus. O que eu estou pregando aqui é verdade, irmão. Se você não gostou, sai do meu canal, porque eu vou pregar a verdade. Ou você querendo ou não. Você entrou ontem aqui e falou coisa, não é? Agora você vai escutar. Glória a Deus. Parece que eu estou nervoso. Mas não, quando Deus me visita é assim, irmão. Eu não tenho medo. Ah, você falou que o Papa é um falso profeta. Falei e repito, ele é um falso profeta. Você falou que o anticristo, que ele vai... É mesmo, é isso que eu falei. E não vou voltar atrás. Está aqui na mídia. Eles vão te matar. O que eu posso fazer? Eu vou morrer um dia. Posso morrer até daqui 5 minutos, quando eu abrir a porta ali. Mas eu falei a verdade. Jesus Cristo salva. Não tem outro. Yeshua salva. O eterno é um. Um é o eterno. O povo de Israel tem sim uma obra com ele. E ai daquele, ai de você, nação que está querendo derrubar esse povo. Deus vai te pedir conta, seja lá quem for, seja a nação que for, seja o governo que for. Deus vai te pedir conta. Você fica judiando do povo, maltratando o povo, fazendo o povo chorar, cortando liberdade do inocente, jogando o outro no inferno, e nem tá nem aí. Você está preocupado com o teu dinheiro, você está preocupado nem com alma, você não está preocupado. Você está preocupado com a tua vida, com o teu bolso, pegando, roubando dinheiro da onde que não é para roubar. Você vai ter que dar conta diante de Deus, seu mentiroso. E fica me julgando, ah, você é um pecador, isso é não sei o quê. Tá, eu posso ser tudo que você falar, mas eu não sou contra o meu Deus. Glória a Deus. Eu não sou contra o meu Deus. E não vou. E não vou aceitar a tua imundícia da tua pregação, que está dizendo que tudo é a mesma coisa. Que basta crer em Jesus que já vai para o céu. Não é bem assim não, irmão. Crer em Jesus, vai para o céu mesmo. Mas se crer em Jesus e depois se prostrar diante da Babilônia lá, diante do Papa lá e de beijar a mão dele, você vai para o inferno, tá bom, irmão? Glória ao nome santo do Senhor. Você está sendo intolerante. Não estou sendo intolerante, estou pregando a verdade. Ou você goste ou não goste. A palavra está aqui, ó. Jesus Cristo é o único que salva. E não tem mais ninguém. E não tem para ninguém. E não tem para homem nenhum, nem para mim e nem para ninguém. É só Yeshua, é só o Eterno, é só o Rei de Israel, o Adonai, o Senhor Deus dos exércitos celestiais. Fora dele, irmão, você pode jogar tua mochila fora, porque não tem para ninguém. Deus seja glorificado. Amém.